Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar então sobre a reforma religiosa. Uma reforma protestante que está completando 503 anos esse ano e que sempre cai nas provas por aí, principalmente o Enem. Vamos lembrar dos antecedentes que levaram a esse fato histórico, tá? Ah, o primeiro rompimento que a Igreja Católica teve foi lá no século XI, no Império Bizantino, quando ocorreu o cisma do Oriente, tá? A Igreja Católica se separou então em Igreja Católica Apostólica Romana, no Oriente, né? Com o seu pontífice máximo, que é o Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, que o seu líder máximo é o Patriarca, tá? Até hoje é assim nas duas. E lá no século XVI, onde vai ocorrer essa igreja, esse novo rompimento, o que estava acontecendo? A igreja, a gente sabe que era muito poderosa, ela tinha praticamente um monopólio, a igreja era dona de 1/3 das terras da Europa. Imagina, a gente divide a Europa em 3 partes, 2 partes é da igreja, tá? A igreja possuía feudos, então a igreja era muito rica e muito poderosa, ela influenciava várias decisões, inclusive ela conseguia apoiar ou derrubar reis, tá? E inclusive ditava também os hábitos e os costumes das pessoas, tá? Lembrando que a gente está passando nessa época pela Idade Média. O alto clero, a maioria vinha da nobreza, tá? Existia a simonia, que eram vendas de cargos religiosos. Claro que quem comprava esses cargos religiosos eram a nobreza para os seus filhos, né? Então, os bispos, cardeais, a maioria era vinda da nobreza, tá? Existiam também as cartas de indulgência, que era um documento que a gente comprava e perdoava os nossos pecados. Eu podia comprar para mim ou eu podia comprar para alguém da minha família, ou enfim, tá? Eu achava que o meu tio tinha matado muita gente na guerra, ele já tinha até morrido. Aí eu comprava essa carta para ele e automaticamente ele ia para o céu. Sensacional, né? E a gente também tinha venda de relíquias religiosas. O que é isso? A lasquinha de madeira da cruz de Cristo. Ou o ossinho do dedinho do pé de São Francisco, por exemplo. De qualquer santo que já tivesse naquela época, tá? E aí, claro que as pessoas se aproveitavam disso e vendiam qualquer coisa e diziam que era relíquia, tá? E o Martinho Lutero, ele era um monge, professor universitário da Universidade de Wittenberg, onde hoje é a Alemanha, tá? E ele começa a se revoltar, não só contra a simonia, que é a venda desses cargos, também contra a venda das cartas de indulgências, que nesse momento a igreja resolveu fazer uma carta de indulgência, vamos dizer assim, vitalícia, para a vida toda. Tu compra uma vez e aí todos os pecados que tu já fez e os que tu vai fazer estão perdoados. Porque eles queriam começar a construir a Basílica de São Pedro, que é aquela lá que fica no Vaticano que a gente conhece hoje, tá? E aí ele começa a se revoltar com tudo isso, assim, ó, porque o que aqueles bispos, aqueles monges da alta nobreza, do alto clero lá, a vida que eles têm é muito diferente da vida que eles pregam para os seguidores viverem, e eles são corruptos, eles têm família, às vezes mais de uma, filhos bastardos, enfim, tá? Até o Papa, vários papas tiveram também, tá? E aí ele escreve 95 pontos que ele achava que tinha que ser mudado dentro da igreja. Olha só, ele não estava pensando em montar uma nova igreja.
Ele estava só criticando e dizendo, olha, a gente tem que melhorar aqui. E ele escreve esses 95 teses, ficou conhecida. E essas 95 teses ele prega na porta da igreja onde ele era monge. Isso era uma coisa que era comum de acontecer para todas as pessoas terem acesso àquela informação, então se pregava as coisas na porta da igreja. E aí, claro que a igreja não aceita e diz assim, olha, eu vou te dar uma chance, vem aqui na Itália me pedir desculpa, e ele não vai, tá? E, nossa, ele era tão confiante assim também, tá? Mas o que apoia ele? A nobreza alemã, tá? Essa questão da igreja derrubar e apoiar reis e tá sempre metida politicamente em todos os países incomoda muito esses reis e essa nobreza. Uma coisa também que a igreja ela condenava o lucro. Então, essa nova classe social que estava surgindo, que era a burguesia vive do lucro. Como é que eles iam fazer? Eles estavam pecando sempre, sempre, sempre. Então, todas essas questões políticas e até mesmo econômicas, né, fazem com que essas duas classes que são poderosas nesse momento apoiem essa quebra, né, esse novo rompimento que vai ter aí, tá? E aí ele fica recluso com a proteção dessa nobreza, tá? Que era o Duque da Saxônia, um deles, e ele consegue traduzir a Bíblia para o alemão, que até então a Bíblia era só em latim. E aí as pessoas tinham que aceitar a interpretação daquele monge, daquele padre, daquele pároco que estava dizendo o que dizia ali, porque a maioria das pessoas não era alfabetizada e as que eram não eram em latim, tá? Então, ele traduz essa Bíblia para o alemão, ele vai dizer assim, ó, que a salvação, a gente não precisa de uma carta de indulgência, a gente vai fazer pela fé que a gente tem, pelas coisas boas que a gente faz em vida, mostrando que não precisava de uma igreja, olha aí, né? E aí ele vai dizer assim, ó, você pode ler a Bíblia e interpretar do seu jeito. Daí é uma baita de um como é que eu vou dizer, de uma diferença, né, que vai acontecer aí. Agora eu não preciso nem saber ler latim e nem aceitar o que estão me dizendo. Eu mesmo posso ler e posso interpretar do meu jeito. E aí, os 7 sacramentos que a Igreja Católica tem, ele vai reduzir a 2, que vai ficar só o batismo e a comunhão, tá? E aí surge a Igreja Luterana, tá? Antes dele, houveram outros que tentaram fazer, reclamar quase que da mesma coisa que ele estava reclamando, mas não tiveram o efeito que ele conseguiu ter. E ele conseguiu ter muito por conta desse apoio da nobreza, tá? Depois, o João Calvino, lá na Suíça, em Genebra, tá? Ele vai dizer assim, ó, ele vai concordar com as ideias de Lutero, só que na visão dele, ele vai dizer assim, ó, a gente já nasce predestinado, tá? Se eu nasci predestinado a ter a salvação, eu vou ter. Se eu nasci predestinado a não ter, não importa o que eu fizer em vida, não vai ter. Então, essa predestinação, essa palavra vai aparecer para vocês lá na prova, tá? E ele vai perguntar quem é. E é o João Calvino do calvinismo, tá? E aí ele vai dizer assim, ó, a gente vai conseguir a salvação pelo trabalho. Ah, quer dizer então que eu tenho que ficar rica para conseguir a salvação? Não é bem assim. Porque se o teu pai, ele trabalhou e ele tá vivendo bem agora, mas tu não precisou trabalhar, tu não tem a salvação. A gente consegue a salvação pelo trabalho, tá? E vai também, claro que essa salvação ela vai fazer com que o trabalho, né, acumule capital. Então, o pobre ele pode conseguir a salvação trabalhando muito, tá? Depois a gente tem também essas duas, elas são reformas que ocorreram, claro que tiveram as suas
seus fatores políticos e econômicos, como eu falei para vocês, além do religioso, né? Só que tem uma outra que vai acontecer com a igreja anglicana, que vai chamar, né? E o motivo dela é um pouco diferente, tá? O Henrique Tudor, o Henrique VIII, da dinastia Tudor, era rei da Inglaterra, e ele só tinha filhas mulheres, tá? Com várias. Nesse momento ele é casado com a Catarina de Aragão, que é da família Habsburgo, que é uma família... a Catarina, ela era espanhola, mas a família, ela tá espalhada por toda a Europa nesse momento. É uma família muito poderosa e aliada ao Papa, Clemente VII, tá? E aí é o seguinte, ele tem que ter um filho homem para carregar o sobrenome dele, tá? Não quer dizer que a filha que eles tiveram, que é a Mary Tudor, não pudesse ser coroada, ela podia. Só que ela não ia, no momento que ela casasse, ela não ia carregar mais o sobrenome Tudor. Então, ele queria um filho homem. E aí ele pede para o Papa Clemente cancelar o casamento dele para ele poder casar com a Ana Bolena. E o Papa Clemente não aceita, porque ele é aliado a essa família da Catarina. Então, ele rompe com a igreja, ele consegue que o parlamento aceite todas as coisas que ele está sugerindo nesse momento, tá? E se chama Ato de Supremacia. O que dizia nesse Ato de Supremacia? Rompemos com a Igreja Católica, então todo o dinheiro que eu mandava para ela lá para a Itália, eu não vou mandar mais. Nós vamos fazer uma nova religião, que é a anglicana, o anglicanismo, e o chefe dessa nossa nova religião é o rei, tá? E aí ele consegue com que o parlamento aceite tudo isso, tá? E se chama, o documento de aceitação é o Ato de Supremacia. Tá? A Igreja Católica, vendo tudo isso, em 1545, resolve fazer o Concílio de Trento, que é uma reunião que aconteceu na cidade de Trento, por isso o nome do concílio, e que ficou conhecida como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Tanto uma quanto a outra está correto, tá? E aí, o que eles vão decidir dentro dessa reunião? Eles reafirmam todos os seus dogmas, eles vão manter todos os 7 sagramentos, tá? Eles proíbem somente aqui a simonia, então eles vão parar de vender cargos, vão parar de vender as indulgências, a carta de indulgência, não vai rolar a gente fazer coisa errada no final de semana e comprar a cartinha durante a semana, não tem mais. A restauração do Tribunal de Santo Ofício, que é para mostrar julgamentos dos hereges, para que sirvam de exemplo e não ocorram novamente a mesma coisa que aquele herege estava sendo acusado, tá? E aí tem a criação também do Index Librorum Prohibitorium, ou só Index, que é uma lista de livros proibidos de serem lidos pelos católicos, tá? Junto com a restauração do Tribunal de Santo Ofício. E aí a gente também tem aqui a expansão da Companhia de Jesus, de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele era um soldado, e só que ele era muito religioso e ele resolve formar essa companhia. Quem são esses da Companhia de Jesus? São os jesuítas, tá? Olhem, percebam a data, 1545 acontece, tá? O que está acontecendo? As grandes navegações, né? Em 1500 eles começam a colonização das Américas, tanto Portugal quanto Espanha, né? E aí, quem que vem para cá? São esses jesuítas para converter todas as pessoas nativas que eles iam encontrando pelo caminho, porque a Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis com todas essas reformas que ocorreram, tá? Então, aí a gente tem
relação, né, da história do Brasil com a reforma religiosa, tá bom? Por hoje era isso, muito obrigada pela aula e até. Tchau, tchau!